Saúdo os meus estimados alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Montanha, e também todos os nossos amigos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, na nossa página de Escola Bíblica. Hoje nós vamos ministrar mais uma aula a respeito do tema o que é orar em nome de Jesus. Essa é a segunda parte da nossa aula sobre esse tema. E nós louvamos a Deus e prestamos graças ao seu grandioso nome, porque estamos concluindo o estudo da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. 80% das nossas lições ministradas nesse período de pandemia. Nós tivemos a ajuda do Senhor para ministrar 26 videoaulas para os nossos alunos e para os nossos amigos que nos acompanham no canal. Então, é motivo de muita alegria e motivo de grande felicidade poder estar concluindo o estudo da nossa revista que trata de cosmovisão cristã. Provavelmente, as próximas aulas que iremos ministrar serão sobre o tema Teologia Cristã Reformada. Então, nós vamos encerrar as nossas aulas a respeito de cosmovisão cristã e vamos assumir o ensino de uma nova matéria extremamente importante. Para a aula de hoje, quero compartilhar com os irmãos aquilo que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao versículo 16. Hebreus, vou abrir aqui, os irmãos podem acompanhar aí pelo slide. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16, que diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, o autor diz que Jesus é sumo sacerdote que penetrou os céus. Em outras passagens, nós vamos ver Paulo dizendo que ele é o sumo sacerdote eterno que intercede por nós diante do Pai eternamente. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Na história da Bíblia, na história bíblica, nós vemos a figura do sumo sacerdote como aquele intercessor principal do povo judeu diante de Deus. Era ele que ministrava no templo, era ele que ministrava no tabernáculo, era ele que entrava na presença de Deus, era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos, então era uma figura central, era uma pessoa escolhida, ungida para entrar na presença de Deus. Não era qualquer pessoa que entrava na presença de Deus, somente o sumo sacerdote. E nós vemos na história bíblica muitos sumos sacerdotes pecadores, inclusive sumos sacerdotes muito pecadores. E o texto bíblico que nós estamos lendo coloca Jesus como um sumo sacerdote que se assemelha, né,
que a nossa semelhança, ou seja, ele foi tentado em todas as coisas, então ele sentiu na pele, sentiu na sua vida, na sua existência, o que é a tentação, que é a tentação que também nos assedia todos os dias, mas ele foi sem pecado. Ele venceu a tentação, mas por ter sido tentado, ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Jesus sabe que as tentações, elas são difíceis, que as tentações, elas são pesadas, que as tentações, elas são cruéis. Então, ele é capaz de se compadecer de nós. E ele é capaz de interceder por nós, porque, mesmo tendo sido tentado, ele não pecou. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, que na história foram homens pecadores e alguns até grandes pecadores. Acheguemos-nos nessa condição, né? De que ele se compadece de nós e que ele é capaz de interceder por nós. Paulo fala, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. A nossa confiança está em Cristo, porque ele se compadece de nós, porque ele foi tentado, porque ele sabe o que é a tentação, porque ele sabe o que é a luta, porque ele sabe o que é vencer o pecado. E mais, nós devemos nos achegar a ele confiadamente, junto ao trono de graça, em nome de Jesus. Por quê? Porque sabemos que ele não pecou. Então, ele tem toda a autoridade, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós já falamos na aula passada sobre graça e sobre misericórdia. O autor da nossa lição, ele vai dizer que o grande teólogo J.J. Parker afirma o seguinte sobre a mediação de Cristo na oração. Jesus ensina que a petição ao Pai deve ser feita em seu nome. Isso nós estudamos na aula passada. Tudo que pedires em meu nome, eu vou-lo atenderei. Eu vou-los atenderei. Isso significa invocar sua mediação, como aquele que assegura nosso acesso ao Pai, e contando com seu apoio, com nosso intercessor na presença do Pai. Contudo, podemos somente contar com seu apoio quando o pedirmos de forma harmoniosa com a vontade revelada de Deus e os nossos próprios motivos ao pedir que sejam justos. Teologia Concisa de J.I. Parker, editora Cultura Cristã. Então, dentro desse conceito que é extraído do texto bíblico que nós acabamos de ler, nós vemos Parker afirmando a condição de Jesus dentro de 3 características importantes. A primeira característica é a de que Cristo, na oração, ele é mediador. Cristo, na oração, ele é mediador. O que é um mediador? O mediador é aquele que serve de intermediário, de elo, de união. É como uma ponte que liga os 2 lados da estrada. De um lado da estrada estamos nós, homens pecadores. Do outro lado da estrada, um Deus justo, santo, verdadeiro e todo-poderoso. E como mediador, como ponte que liga os homens pecadores ao Deus Santo, nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo também
na oração, ele exerce o papel de intercessor. O que é um intercessor? O intercessor é aquele que fala em nome e em favor de alguém. Então, Cristo se coloca diante de Deus para falar em nosso favor. E, por fim, na oração, Cristo é Senhor, porque Ele é o cabeça da igreja. Cristo como mediador. O que a Bíblia nos fala a respeito de Cristo como mediador? A palavra de Deus vai dizer como nós nos referimos ao lermos Hebreus capítulo 4, versículo 15, que ele é sumo sacerdote eterno. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Como sumo sacerdote eterno, ele tem o direito de se apresentar diante de Deus sem ser destruído, sem ser aniquilado, e levar as nossas petições como povo diante do Pai. A função do sumo sacerdote na Bíblia ela é tão interessante que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, ele o fazia uma vez por ano, para poder se encontrar com Deus, receber a revelação divina, fazer expiação pelos pecados do povo, de forma a receber graça e misericórdia. Que ele, o sumo sacerdote, ele era amarrado por uma corda e levava na sua mão um sino, porque se por algum motivo ele passasse mal ali dentro, ou se por algum motivo ele viesse a morrer, ou se por algum motivo ele ficasse impossibilitado de sair do Santo dos Santos, as pessoas, por mais consagradas que fossem, não tinham autoridade de entrar no Santo dos Santos. Então elas teriam que puxar o sumo sacerdote pela corda até o lado de fora do Santo dos Santos. Tal era a forma como se relacionava o povo com Deus. Tal era a forma que existia um véu que separava o povo da presença de Deus. Um véu que separava os santos dos santos do restante do tabernáculo. Mas a Bíblia fala que esse véu foi rasgado de cima a baixo. Quando Jesus expirou, quando Jesus morreu pelos nossos pecados. E na sua ressurreição, como está escrito no texto que nós compartilhamos, ele penetrou os céus como sumo sacerdote. Então, Cristo está diante de Deus com toda a autoridade para interceder por nós. Mas também, Cristo, o próprio Pai e o Espírito Santo são definidos como advogados. Advogados. O que é um advogado? Ou o termo grego utilizado por Cristo, Paráclitos. A unidade de atributos da Trindade. Cristo é chamado em 1 João 2:1 de advogado, porque temos um advogado junto ao Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, 16, o Espírito Santo é chamado por Cristo de Consolador, mas a palavra utilizada é Paráclitos. E no texto de 2 Coríntios 1:3, Deus Pai é posto sobre toda a consolação, também utilizando a palavra paráclesis,
que é um derivado da palavra Paráclitos. Vejamos o que está registrado no texto bíblico a respeito do Paráclitos. Jesus, para nos atermos a uma das passagens as quais nós acabamos de citar, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um consolador. A palavra para consolador que é utilizada nesse texto bíblico é Paráclitos. Vamos abrir para podermos conferir. Importante nós conferirmos essa passagem bíblica extremamente importante para a nossa edificação. Onde está escrito: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. A palavra utilizada por Jesus para se referir, que é traduzida na nossa Bíblia como consolador, é Paráclitos, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o Espírito Santo, que foi encaminhado para estar conosco sempre, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. João, capítulo 14, 16 a 17. O que era o Paráclitos? O Paráclitos é uma palavra grega, e o Paráclitos era, na época de Jesus, um tipo de advogado. Então, era uma pessoa chamada para fazer uma defesa. Quando alguém era acionado diante de um tribunal grego, a pessoa tinha que comparecer para apresentar a sua defesa. Digamos que ela estivesse sendo acusada de praticar um crime, por exemplo, ou de ter uma dívida para com alguém. Então, ela não comparecia sozinha, mas ela comparecia acompanhada do Paráclitos, que era um tipo de advogado. Mas, naquela época, é diferente de hoje, que o advogado é um profissional do direito contratado pela parte. O Paráclitos, ele era um amigo. Ele tinha que ser um amigo, porque ele era uma pessoa que ia depor a favor daquele que estava sendo julgado, ressaltando as suas condições morais, ressaltando os seus atributos positivos. Ele também tinha que ser uma pessoa de boa oratória, porque ele ia apresentar fundamentos de defesa. E o Paráclitos também deveria ser uma pessoa, ela própria, de boa reputação, para que fosse aceito no tribunal como um defensor digno. Então, o Espírito Santo e o próprio Cristo são comparados à figura do Paráclitos. Eles se colocam diante de Deus em favor de nós, acusados pelos nossos pecados, como defensores. Quando a Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai,
E quando Jesus disse que mandaria o Consolador, que é um Paráclitos, nós podemos ter a certeza, primeiro, que ele é nosso amigo, porque o Paráclitos necessariamente tinha que ser um amigo, uma pessoa que conhecesse bem aquele que é acusado. Então, por isso que a tradução é Consolador, porque ele é nosso amigo. No momento de aflição, no momento que nós estamos sendo acusados, ele aparece para nos defender. Segundo, os argumentos de Jesus são infalíveis. Porque os argumentos que ele vai colocar diante de Deus em nosso favor não são argumentos a respeito da nossa condição de homens e mulheres perfeitas, boas pessoas, mas o argumento de Cristo é: eu morri pelos pecadores, eu morri pelos seus pecados, eu morri pelo pecado desse homem e dessa mulher que está sendo acusado. E em terceiro lugar, ele tem uma reputação perfeita e somente ele pode se apresentar diante de Deus, porque como está escrito no texto, e por isso toda essa exposição sobre a figura do Paráclitos, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus é o advogado, ele é o amigo, ele é o Paráclitos, ele é o Consolador perfeito. Em segundo lugar, Jesus Cristo, ele é colocado na palavra de Deus como intercessor. Intercessor. O que é o intercessor? O intercessor é alguém que vai falar em favor de outra pessoa. E no Catecismo Maior de Westminster é dito que Cristo faz a sua intercessão apresentando-se em nossa natureza continuamente perante o Pai no céu. Pelo mérito de sua obediência e sacrifício cumpridos na terra. Então, veja o mérito do Paráclitos. Veja a autoridade com a qual ele trabalha, com a qual ele intercede diante de Deus. Obediência e sacrifício perfeitos. E a sua condição, o fato de ter experimentado a condição humana, a condição de ter sido tentado. Ele comparece diante do Pai, declarando ser a sua vontade, que seja aplicado a todos aqueles que nele creem, respondendo a todas as acusações contra eles, adquirindo-lhes paz de consciência. Qual é a nossa sentença? O que nós recebemos de Deus através da intercessão de Jesus Cristo? Paz na nossa consciência. Quando nós pecamos, se lembrem, vocês têm um advogado junto ao Pai. São as palavras de Paulo. Então nós podemos ter paz na nossa consciência, mesmo quando pecamos. Se nós nos arrependermos e pedirmos perdão, Cristo intercede por nós. Não obstante as nossas faltas diárias, dando-nos acesso confiante ao trono da graça e aceitação das suas pessoas e dos seus serviços. Nós somente somos aceitos diante de Deus, e por isso Paulo diz: aproximai-vos confiadamente diante do trono da graça. Porque nós podemos nos achegar, nos aproximar
do trono da graça de Deus, a fim de recebermos graça e misericórdia, porque estamos acompanhados do nosso advogado, que é Cristo, o Senhor Jesus. No comentário ao Catecismo Maior de Westminster, nessa palavra, nessa passagem que acabei de lhe citar, o autor da nossa lição diz que isso significa que Cristo não somente nos eleva até o trono de Deus, como ele também fala por nós a Deus Pai, como um de nós. Ele ainda conserva sua natureza humana e, por isso, nossa fragilidade e carência. Pode parecer estranho esse comentário de que Cristo ainda conserva sua natureza humana, mas a Bíblia nos fala que ele traz em si as marcas do sofrimento, da expiação pelos nossos pecados. O que é expiação? O que é expiação? O que é mediação? O que é ser aquele que é o remidor? Ele nos remiu. Isso quer dizer que ele pagou o preço do pecado no nosso lugar. Então, ele traz em si a natureza humana, por quê? Porque ele traz as marcas do sofrimento de ter sido aquele que morreu por nós, que morreu em nosso lugar. Ao interceder por nós, ele apresenta ao Pai toda a nossa fragilidade e carência. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por último, Cristo, na oração, ele é Senhor. Orar em nome de Cristo exige estarmos alinhados à vontade revelada de Deus e motivados pela justiça. Quando nós oramos, nós temos que orar tendo a nossa mente conectada à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além de mediador e intercessor, Cristo é Senhor e cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 diz a respeito de Jesus: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Há um plano projetado por Deus desde a eternidade. Esse plano envolve o governo de Cristo sobre todas as coisas até a consumação dos séculos. Então, Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor da igreja. E Cristo tem colocado debaixo dos seus pés todas as coisas. E fala que essas coisas foram dadas à igreja, autoridade foi dada à igreja. Mas para quê? Para nós orarmos e agirmos dentro do nosso egoísmo, dentro da mesma visão que o mundo nos apresenta, de que nós devemos amar as coisas e usar as pessoas. Não, não. Cristo nos ensinou a amar as pessoas e usar as coisas. E como corpo de Cristo, nós somos chamados a amar como Ele amou, a sonhar como Cristo sonhou, a pensar como Cristo pensou, a viver como Cristo viveu, a sentir o que Cristo sentia, a sorrir como Cristo sorria, como está registrado em uma bela canção. Isso é ser corpo de Cristo. Mas na oração, Cristo é o cabeça. Ser o cabeça significa que ele é o governador. Então, a igreja pertence a Cristo. E Cristo é o dono da igreja.
o dono da igreja. Muitas pessoas acham que quando nós falamos que Cristo é o cabeça da igreja, isso quer dizer que nós simplesmente temos que seguir os ensinamentos de Cristo. Ser cabeça da igreja quer dizer que nós temos que seguir aquilo que ele nos ensinou. Isso é ser o cabeça da igreja de direito, mas não é ser o cabeça da igreja de fato. E Jesus é o cabeça da igreja de fato e de direito. De direito porque nós temos que viver como ele viveu, ensinar o que ele ensinou, andar como ele andou. Mas ele também é o cabeça de fato, porque Cristo governa a igreja. Essa semana mesmo eu tive uma discussão com uma pessoa, com um teólogo, que estava falando sobre democracia. A democracia não é bíblica. A democracia é um valor importante para a sociedade? Sim, muito importante. Mas a Bíblia, o governo da igreja e o governo eterno de Cristo não é um governo democrático, mas é um governo teocrático. É o governo de Deus. De Deus, de Deus. Deus é o governante. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o governador. Ele que tem que mandar na igreja. Não é o pastor, nem o conselho, nem os presbíteros, nem os bispos, nem o papa. Mas quem tem que governar a igreja é Cristo. Cristo, Cristo. Por isso que quando nós vamos tomar uma decisão que envolve algum assunto eclesiástico da igreja, por exemplo, nós utilizamos o método democrático, sim, o método, porque votamos, né, para escolher, para decidir. Mas no momento de votar, nós devemos pensar não em democracia, mas em teocracia. O meu voto tem que estar de acordo com a vontade de Deus. A minha escolha tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Se Deus não lançar luz sobre esse assunto que está sendo colocado em discussão, eu não devo ir à frente. Eu devo parar e pedir: Deus, governa. Deus, vem sobre nós. Deus, nos orienta como nós devemos agir, como nós devemos caminhar. Então, nós somos apenas corpo. O cabeça, de fato e de direito, é Cristo. E por isso que ele tem autoridade para interceder por nós. Cristo é mediador. Cristo é intercessor. E Cristo é Senhor na oração. Meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por ter honrado esse humilde professor com a sua presença nessas 26 videoaulas de Escola Bíblica Dominical sobre o tema Cosmovisão Cristã. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É assim que diz a palavra de Deus. Então, eu agradeço colocando, acima de tudo, a minha gratidão na pessoa de Jesus Cristo, que me sustentou e me ajudou até aqui, e que trouxe cada um de vocês a presença da palavra de Deus, através desse instrumento que é o professor Bruno, para ministrar a palavra de Deus aos seus corações, pela instrumentalidade do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos estudando cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica. Que tudo que nós aprendemos possa ser utilizado na nossa vida para a transformação da nossa realidade, da nossa igreja e da nossa sociedade, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa, visita agora e abençoa cada um dos meus alunos, cada um dos amigos que tem nos acompanhado no nosso canal do YouTube. Seu Senhor,
o nosso Deus, a nossa força e a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Um abraço e fiquem com Deus.